Oi, povo bonito, tudo bem? Oi, seus lindos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? É isso. Oi. O povo entra e não fala nada, eu falo assim, será que estão me ouvindo? Vamos lá, que eu tô liberando aqui a galera para participar. Salve, senhor. Tudo bem, cara? Tranquilo? Bom dia, senhor. Tudo bem, Aninha? Tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Que 15 bom. só, será? Hoje só deu isso de participante? Ué, Ué. É férias, senhor. é o quê? Pegou férias? É feriado hoje? Eu louco, não Eu tava acho que sabendo, é. não? Eu tinha pegado Caramba, uma férias também, aí eu voltei hoje de férias. Ah, tem isso. Vocês sacanagem. podem Eu falei, férias, ué. cara. Não, eu tô liberando aqui a galera. Eu falei, ué, mas acabou já? Não apareceu mais nada, nenhum deles? Tô achando estranho. Falei, será que tá normal aqui? Não tô entendendo. Não é normal, não. Bom dia, senhor. Tudo bem, Ju? Ô, Ju, é férias, Tudo Ju? bem. Tô falando aqui pro pessoal, é férias o O negócio? quê? Sabe? Só tem Que? 17 pessoas hoje na live? Que estranho. Aí, Bal, 17? Baltazar, eu falei que ia voltar É. de férias hoje. Então, não dava acreditando muito, viu? Eu Isso aí. prometi, filho. Promessa é dívida. É, isso mesmo. Cara, você tinha dado uma sumida mesmo. Né, que eu tinha pegado férias, né, mano? Ah, vai se ferrar, moleque. Que filha da mãe. Viu? Deixa eu comentar uma Cara coisa com vocês. folgado. Primeiro, um ótimo dia para vocês. Espero que seja uma semana top aí para vocês, tá? E você E também, senhor. cheio de coisas lindas e maravilhosas para nós, tá bom? Povo lindo, seguinte, sacanagem sexta-feira, hein? Ô, gente, eu sou difícil ficar bravo, hein? Mas fiquei muito. Fica tranquilo, senhor. Sexta-feira, que merda, cara. Eu tinha preparado um monte de coisa, montei a aula, o finalzinho da aula do sexto ano, a internet caiu aqui de novo. Eu já liguei lá na empresa, né? A gente paga R$ 150 nessa bodega para não pegar. Só que eles têm explicado para nós que é a quantidade de pessoas utilizando. E aí, qualquer chuva, vento mais forte, infelizmente, a internet está caindo. Eu estou tentando ver uma possibilidade melhor de dar aula na minha tia ou aqui, não sei, para ver se melhora aí. Mas, gente, são coisas que não estão ao nosso alcance, tá bom? Fica tranquilo, senhor. Eu tô achando que vocês estão orando para esse negócio dar errado, viu? Tá louco, viu? Só na Ai, minha aula credo. acaba. Imagina. Me senti mal, cara. Deixa Claro eu falar que uma coisa não, para senhor. vocês. A gente já combinou do trote, não já? Sim. Que dia que vai ser? Eu já não 24. lembro. A partir Dia Ô, senhor, o que 24, são dia esses trote 1º e aí? dia 8. É, ó, o de férias aí, vai. Não, Ah, tá. é que eu fiquei sabendo, mas só não Então, o entendi de muito. férias. O de férias. É que ele tá treinando com o Reinaldo de São Paulo, agora tá se achando, né? O cara É, só eu tô se canalha, achando o mestre só da os vida. caras, Tá entendeu? ligado, Aí né? já pega férias, já não quer mais falar com os professores, com os Ah, o brothers. Olha só. Reinaldo falou que estudar não dá futuro, não. Que horror! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O primeiro trote é no dia 24, é isso? Isso, senhor. Que é quarta-feira agora, né? Isso. Ó, vocês não esquecem não, hein? Porque quarta-feira agora, eu juro que eu acabo com vocês se não tiver, viu? Juro, juro, juro. Esse primeiro agora é pijama, não é? É pijama? Não lembro. Pijama? Não lembro, deixa eu ver. Porque assim, Aí, eu vou passar um... Assim, eu que nem uso pijama, ué. Ah, não, acho que era o último que era pijama, né? Acho Não, que era senhor, dia esporte. 24 é esporte, aí dia 1º é dia de gêmeos e o dia 8 é de pijama. Ah, isso mesmo, verdade. É essa sequência mesmo. Eu sabia o que era, não lembrava a sequência. Então vai ser agora essa primeira semana de esportes, vem todo mundo, não só representando o time, né, do coração. Você pode vestir o esporte que você tem, né? Só toma cuidado quem faz natação e polo aquático, tudo bem? Porque, né? Sunguinha. Surf também, né? Pode ser uma roupinha mais comportadinha, tudo bem? Eu estou tentando aí uma surpresa, vamos ver se eu consigo. Eu vou estar de mudança esses dias aí, tá? Mas eu vou tentar me caracterizar também, tudo bem?
Fica até imaginando como o senhor vai estar. Se fosse celebridade, era mais fácil, porque o pessoal tem falado que eu pareço muito com o Thor. Então, assim, era só colocar a parte da capa. Ah, que é não, eu não atrás. acredito que isso tomar dessa, não. Não é Ai, possível. meu Não, Deus. é difícil pra mim, Caco, porque de vez em quando eu tô andando pela rua, o pessoal fala, oh, é o Thor. E aí eu tenho que Ah, não, parar, Ah, não é é falar, claro, possível eu uma coisa acredito. dessa, explicar, não. gente, ô, desculpa, não sou eu, entendeu? Porque é muito parecido, né? Principalmente essa nova versão Beleza, do Thor beleza. mais barrigudinho, a gente ficou basicamente irmãos gêmeos, né? Então eu tô tentando até Parecido, ligar pra ele pra realmente. ver se na aula dos gêmeos ele não vem comigo, né? Pra ver se dá Ah, tá uma bom, É, quebrada aí no talvez, quem sistema. sabe. Porque é Claro, muito claro, né? parecido, né? Com certeza, Então, com certeza. Isso é difícil. desculpa, gente, eu sei. É que eu já fui convidado para fazer a Marvel algumas cenas no lugar dele, mas não deu, né? Eu tenho Ô, dado senhor, aula no Tietê. você parece aquele amiguinho mexicano do Homem-Formiga, que tem uma Não, agora van. falando sério, putz, você não devia ter falado isso. Depois eu falo, vai. Ó, Não, tô brincando, senhor. vamos pra matéria, vai. Tá louco. Mas, ó, é bem parecido, até o abaixo. Povo lindo, semana passada eu tinha começado aquele conceito de biodiversidade de seres vivos. Lembrando que hoje eu já lanço as notas de vocês, tá? Do semana 5, 6 e 7. A 5 eu vi que vocês foram bem, a 6, 2, 3 alunos foram mal. A 7 eu não tinha visto ainda os resultados, tem que passar para a planilha e fazer o fechamento, tá? Então, no período da noite eu vou lançar as notas, eu dou um ok para os monitores de sala para avisar vocês que foi lançada a nota. Tudo bem? Beleza? Então fiquem aí atentos. Qualquer dúvida, me procurem. Os gabaritos também estarão no anexo, tá? Então, o e-mail que vocês vão receber, ou os pais de vocês pelo Agenda Edu, tá? As correções todas até a semana 7. Tudo bem? Então fiquem lá atentos e corrijam. Tudo bem? Caso for necessário. Professor, essa questão aqui eu não gostei, não fiz errado. Professor, por favor. E aí a gente discute na próxima aula, não tem problema nenhum. Na quarta, vai vir todo mundo com a câmera desligada. Nem precisa pedir isso para vocês, né? Que vocês já vêm com a câmera desligada. Aí cada pessoa vai se apresentar, tá? Bonitinho com o esporte, 30 segundos por pessoa falando, tudo bem? Eu vou separar vocês em duas equipes, tudo bem? Não é para desligar a câmera na quarta, é para manter a câmera ligada, porque como que eu vou fazer a mini gincana, não tem como, tá? E aí eu vou usar o tema da aula para fazendo a competição, tudo bem? Todo mundo entendeu como que vai ser na quarta? Entendido, senhor. Sim. Fechado? E aí eu vou pedir para vocês, né? Sempre à frente de 2, gente, eu coloco só 2 questões, né? O máximo que eu coloquei foi 3, mas fala muito ainda sobre os nematelmintos, platelmintos, a parte dos vermes, que eu já trabalhei, sabe, muito forte na sala de aula. Então, assim, basicamente a gente repete coisas que eu já comentei com vocês em sala de aula, diferenciação principalmente de doença, tá? Então, sempre na frente de 2, vocês percebem que eu coloco itens pontuais, que é basicamente aquilo que eu vou cobrar na atividade semanal, tá bom? E que vocês têm ido maravilhosamente bem, né? Quantos 10, né, gente? Eu acho que vai continuar assim no presencial. O que vocês acham? Vai, Com né? certeza, senhor. Certeza, eu sei que vai. Não é verdade? Tem um pessoalzinho aí tirando 10 que eu falei, olha, que exemplo, meu Deus, tá maravilhoso. Mas tá bom, né? Tô feliz. Pelo menos vocês estão bem pra caramba. Gatões e gatonas, vamos lá, bem rapidinho, tá? Eu já tinha comentado com vocês que desde que Linneu fez aquela separação da biodiversidade, ele começou a separação por 2 sistemas muito simples, que a gente podia chamar de reino plantae e reino animalia na época, tá? Que era um grupo dos vegetais e dos animais. Só que a ciência ela se modernizou de uma forma tão grande, né? E ela deu um salto tão grande, principalmente quando a gente começou a falar de itens microscópicos. Porque aí você consegue estudar o micro-organismo e saber que de lá de trás a vida surge deles, né? Então, biologicamente falando, a gente tinha um ancestral comum, né? E desse ancestral que tinha essas propriedades, essas características, vai começar a surgir 2 domínios, né? Que são esses grandes grupos que a gente vai chamar de bactéria e arqueabactéria. Tudo bem? Então, é por isso que quando eu fiz aquela classificação lá no início do ano, quando eu ensinei para vocês sobre os reinos, eu falei, olha, gente, hoje categorizados são 5 reinos. Nós temos desde o reino Monera, né? Vamos colocar assim, pode ser um dos mais primitivos possíveis, porque surge ali referente às bactérias.
Temos o reino protista, que é o grande primitivo aí. Hoje em dia são alguns condutores de doenças, verminoses, temos as algas, né? Principalmente as algas iniciais, todas elas hoje em dia são consideradas como protistas, tá? Mas são micro-organismos também. Aí nós tivemos uma classificação ali já do reino fungi, que ainda tem alguns que são micro-organismos. Aí vem reino animal e reino plantar, né? Ou plantar e animal. E você vê aí uma característica toda nova surgindo, tá? E aí onde um ser vai completando o outro. Mas parece que nessa linhagem sempre puxa uma característica de um ancestral comum, que é o que ele apresenta para nós, tá? Sempre pedir para vocês aprenderem a classificar a sequência biológica. Claro, gente, nem eu, sendo professor, sendo biólogo, eu vou lembrar da classificação de todos os seres vivos de todas as plantas, tá doido? Claro que não, tá? Então, assim, mas a sequência de como organizar, de como classificar eles, é essencial. Então, eu até passei aquela palavra no início do ano, coisa que eu passo até para o 6º ano, quando a gente vai falar sobre a classificação de reinos, é uma palavra chamada reficofage, né? Onde cada inicialzinha ali tem um significado. Vocês lembram qual que é esse significado? Acho que até caiu nas questões semanais, né? A sequência biológica certinha da classificação. Vocês sabem me dizer qual que é? A classificação da sequência biológica? Isso. Eu acho que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, não é? Muito bem. Então, essa é a classificação correta, tá? Então, cada sílabazinha, cada pronúncia ali da palavra reficofage significa os 7 andamentos aí, as 7 classificações, tá? Então, quando eu mostrei para vocês os cordados, não cordados, tudo isso já vai se separar no filo, né? Depois do filo, as características taxonômicas, que são os táxons que eu vou falar, tudo bem? Que são características fisiológicas e morfológicas que o animal ou vegetal acaba levando para ele, tá? E aí a gente vai ver alguns itens, por exemplo, que é correto vocês falarem, é de que nós temos 5 reinos já classificados e 2 sub-reinos se dividindo, tá? Podendo ser considerado, às vezes, até mesmo 6 reinos de viventes, tudo bem? Beleza? O nome biodiversidade a gente já fala, né? Bio, vida, diversidade, diversidade de vários tipos de vida, tá? Então não esqueçam, nós temos aí em torno de 5 a 100 milhões de espécies de seres vivos no planeta. Haja ser vivo. E ó, detalhe, tá? O biólogo ele pode muito bem classificar o táxon de um animal ainda não estudado, tá bom? Então ele vai lá, coloca o nome científico, vê a nomenclatura, tem uma série de regras para poder se colocar, mas o biólogo pode sim falar, nossa, fui eu que coloquei o nome naquela espécie, tá bom? Então os caras têm essa parte aí muito top. Essa sistemática que eles seguem da taxonomia, ou dos táxons, né, como a gente fala, é como se fossem as categorias hierárquicas, tá? Então não é de qualquer forma, tudo bem? Então quando a gente vê essas classificações naturais que a gente fala, a gente vai respeitar essas regrinhas aí, tá bom? Outra coisa que foi levado muito em conta é a classificação natural, tá? Tanto a morfologia quanto a fisiologia, elas são levadas em conta. Só que um item muito importante, aí depois que os estudos acabaram sendo avançados, como item embrionário, né? O cariótipo, que é a parte genética, aí a gente vê quem é mais próximo a quem. Então, assim, muitas das vezes falar que o ser humano tem uma genética muito próxima ao rato, um camundongo, seja, meu Deus, você vai falar, nossa, mas a gente é tão diferente, mas há uma proximidade de carga genética entre esses mamíferos, tá? Eu sei que muitas das vezes você pode falar assim, mas tem umas coisas que para mim é difícil entrar na minha cabeça. Por exemplo, eu sou do reino animal, mas a esponja também é do reino animal. Aí você fala assim, ela não tem sistema nenhum, ela não tem sistema nervoso nenhum. Ué, mas dentro da sua ancestralidade comum tem alguma característica que os dois vão pender para esse lado, tá? Então, dentro dos estudos você tem que respeitar essas condições, tá bom? E aí a gente acabou passando por alguns itens adaptativos, né?
onde cada ser vivo ganhou uma característica nova por o fato de precisar daquela característica. Então, por mais que a gente veja, olha ali, o pássaro, o morcego, o baleia, o gato, o cavalo, o homem, é como se fossem os braços de cada um, tá? Mas isso é óbvio, eu estou falando de uma forma de radiação adaptativa. Cada um precisou mudar a sua condição adaptativa, tá? Essa morfologia, cada um tem a sua característica. E aí, justamente por mostrar essas diferentes estruturas, né, que a gente pode falar, eu vou chamar eles de homólogos, tudo bem? Onde cada um tem como se fosse o mesmo tipo de órgão, mas com as características adaptativas que cada um teve, tá? Um seja para nadar, o outro seja para se locomover. Boa parte deles é principalmente para locomoção, tá bom? E aí a gente tem os itens de órgãos análogos, né? A gente pode chamar, por exemplo, as asas. O mosquito tem asa, mas o passarinho também tem asa. Então, às vezes, os dois são para o mesmo exemplo de estrutura análoga, tá? Mas para domínios bem diferentes, para espécies tão diferentes, tudo bem? Então, aí fica só o resumão, tá? A classificação da vida aí que eu já passei para vocês também. Os itens de seres híbridos eu já comentei em outra aula, né? São seres aí que eu brinco que são os puladores de cerca. Eles vão lá, faz um amorzinho com quem não devia e aí acaba fecundando, faz uma outra, um ser vivo que até então não é existente, assim, não tem uma espécie denominada, mas infelizmente vai ser uma geração estéril, não vai conseguir passar isso para frente, tá bom? Lindos. E isso era o resumão da outra aula, tá? Se precisarem de alguma ajuda para responder para qualquer coisa, vocês dão um toque. Beleza? Tranquilo? Da aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema que, olha, meu querido, nunca achei que fosse fazer tanta importância na nossa vida quanto os vírus. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Gente, o que vocês sabem sobre os vírus? Vamos lá. Ajuda aí, Pro. Faz mal. Que bom, muito bem. Então, os vírus é algo que faz mal, ok? Vocês estão vendo na minha tela? O rostinho de vocês? Concordo. Parece bastante. O que é, Murilo? Fala aí, Pro. Concordo com o Pedro. Concordo com o Pedro, muito bem. Murilo, eu gostaria de saber de você. Oi, pode falar. Não tem algo que eles não são vivos? Boa, Mariana. Boa, garota. Isso aí, outro nível. A Mariana lembrou. Você lembra, Mariana, que eu ensinei isso esse ano? Muita coisa a gente só tá revendo. Então, eu lembro que os vírus não são vivos, mas, tipo, ele precisa de alguém pra ele poder, tipo, funcionar, alguma coisa assim. Tudo bem, você vai falar que foi a Betina que te ensinou, mas eu lembrei esse ano com vocês, tá? Quem se recorda das minhas primeiras aulas, eu parei uma das aulas nos slides e eu falei assim, gente, hoje nós vamos ver a diferenciação de um ser com composições de célula, celular, e uma composição acelular. Lembram disso? E esse acelulado eram os vírus que eu tinha representado na aula. Lembram disso? Então, assim, eu sei que vocês podem não lembrar muito nem meu nome, né? Aquele professor Marcelo de biologia, né? Então, maravilhoso. Então, o que eu falo para vocês? Eu sei que vocês às vezes não podem lembrar, mas o Pro já ensinou sobre os vírus, tá? Nós comentamos com ele, principalmente por causa do tempo do Covid, não deu tanto tempo, porque vocês já não estavam vindo mais. Os sétimos ainda eu consegui trabalhar, porque eles ainda vieram uma semana depois. O vírus, gente, a gente vai chamar ele de ser acelular. Esse azinho que vem na frente é um A de negação, na verdade. Então, que não possui células, tá bom? E você vai falar assim, Pro, mas como que um vírus pode fazer tão mal à sociedade, sendo que ele não é vivo? Como que ele pode ter essa relação com o ser humano se ele não é vivo? Ok. Ele não é vivo porque ele não possui características para que ele sobreviva pela sua própria conta. Então, assim, ele não depende dele só para viver. Ele depende de estar parasitando um outro ser, seja ele vegetal ou animal. E olha que o vírus, muitas das vezes, pode ter uma relação com a bactéria, e a gente vai falar sobre isso ainda essa semana, tá? Então, aos pouquinhos, nós vamos saber. Então, vocês já falaram para mim que ele é nocivo, infelizmente, ele faz mal ao ser humano. Vocês já falaram que ele não é considerado um ser vivo, até mesmo porque ele não possui células. Ele é uma cápsula, ok?
Ele é encapsulado, cada um tem uma carinha diferente, e aí você consegue ter uma genética dele, tá? Uma proteína que ele produz, mas ele não é considerado um ser vivo. Tá, professor? Cientificamente, tem gente que quer acreditar que é? Sim, ok? Inclusive, eu acho que tem uma universidade em Minas Gerais que tem um estudo que eles ainda estão realizando para comprovar que o vírus é um ser vivo, tá? Mas quem sou eu para ficar brigando com esses caras, né? Deixa que eles decidam lá o que é. Bom, mas categorizado até o dia de hoje, o vírus não é considerado um ser vivo. Tudo bem? O que mais vocês sabem sobre o vírus? Muito bem, Ele não tem parabéns. metabolismo. Não tem um metabolismo próprio, o que Ele não mais? tem metabolismo. O que mais? Eu ouvi dizer que o pessoal quer que o Caio responda. Caio, e aí, o vírus tem alguma outra característica? Caio Professor, ele Magalhães. Caio. Oi. Caio. E aí, Caio? Responde aí pro Pro. Sei não, senhor. Você não sabe o quê? Do vírus? Oi, Caio. Não? Senhor, eles Oi. também não produzem ribossomos, não é? Justamente porque esse fator dele não ter essa característica que a gente vai falar de celular, ele não vai ter essas características tão parecidas com a célula, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor agora Ô, como senhor, que eles funciona são... cada tipo de serviço. Oi, pode falar. O vírus, ele é um ser diversificado, não é? Ele não, tipo, ele não tem um padrão. Sim. E esse padrão, muitas das vezes, ele é chato, por quê? Qual que é o grande problema de você pegar um vírus? Por que que a gente estuda tão bem a bactéria, mas quando chega na fase do vírus, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade? Vocês conseguem compreender por quê? Por que que é tão difícil você saber qual é o vírus? Por exemplo, o Covid, né? porque não tem um padrão. Ele não possui esse padrão. Se a gente parar para pensar, o Covid, ele é de agora? Não. Não. O Covid, sim, porque é o novo Covid, tá? Mas a corona, que é o tipo de vírus que ele tem, não é de agora. É lá da década de 70. Quando a gente começa a perceber que tem alguns países asiáticos que apresentaram os primeiros sinais virais, tá? De corona, ok? Corona é porque ele é mais redondinho e tem essas coroinhas aí. Tem até um vídeo que eu fiz para o Objetivo que eu expliquei referente a isso. E aí você teve depois um segundo tipo de vírus que atacava os animais, tá? Principalmente os mamíferos, os cães. E aí, só que não passava para o ser humano. No ano de 2007, gente, e agora? Será que é isso mesmo? Acho que é 2007 e 2012. Você tem um novo tipo de corona, mas aí já atacando os seres humanos. E foi lá para o lado da Ásia também, tá? E da Coreia. Até chegou a matar algumas pessoas aí, só que eles já tinham esses estudos, por isso que eles até foram melhores preparados com a doença do que nós. Por quê? Você pega a Coreia, o Japão, a China, eles já tiveram outras doenças virais muito sérias. Então, para eles é comum estar gripado e já estar com a máscara, tá? É habitual você ver uma cena assim passando, mesmo sem estar no período de pandemia. E você vê eles terem mais cuidados com algumas coisas. Principalmente quem está com resfriado ou quem está com sintoma viral, já utilizar máscara, ter higiene das mãos. Nós brasileiros, infelizmente, não temos culturalmente essa característica. E até sofremos por estar presos em casa, porque não é cultural nosso, né? E você passa aí essa grande problemática. Mas esses vírus, gente, o grande problema dele é que ele ganha novas características, tá? Independente de ter sido modificado ou não, eu tenho a minha teoria, mas também nem posso ficar comentando muito quanto sala de aula, que é meio polêmico aquilo que eu penso. Mas assim, houve um contágio, beleza. Foi descoberto de uma proximidade muito grande da carne do morcego ou do pangolim, né? Não sei se vocês já ouviram falar do pangolim. Acho que eu já ouvi. Ele Esse parece um animalzinho, tatuzinho, não é, ele é um senhor? tatuzinho com rabo. Eu nem sei,
Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês também, sala. Eu mostro tudo, né? Tá louco. E aí o pangolim, ele tem ali essa característica de possivelmente ter esse papel de absorver, né? E inocular esse tipo de vírus. O que aconteceu? Esse vírus ganhou novas características. O vírus dos anos 2012, 2014 que houve nos países asiáticos era mais forte, tá, do que o novo Covid. Ele era muito pior, porque ele dava só a crise, essa respiratória, que você para mesmo de respirar, e era justamente essa crise. O Covid, ele veio agora de um jeito, por isso que eles chamam de Covid, é o novo coronavírus do ano de 2019, por isso esse nome, ele acabou sendo espalhado aí pela população chinesa, que é a maior população do mundo. Maravilhoso, né? Pegar um vírus justamente para a maior população do mundo. E aí, para você espalhar e replicar, ele é muito mais fácil. Então, ele veio com um vírus de mortalidade um pouco mais baixa, tá? Mas de contágio muito alto, né? Então, por incrível que pareça, morreu muita gente? Sim. Mas ainda assim, ele tem uma taxa de contágio um pouco menor, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Bom, vamos entender então agora um pouquinho da estrutura do vírus, tá? Aqui eu estou falando um pouquinho do Covid porque a gente está vivendo isso, tá? E qual que é a dificuldade de parar o Covid? Tem remédio certo já? Aí tem vários estudos, os cientistas estão correndo para isso e tal, para ver se realmente vai fazer efeito contra o novo coronavírus, né? Mas a dificuldade do vírus é justamente essa, gente. Porque esse danadinho, ele se modifica geneticamente, tá? Então, a todo tempo ele está em mudanças, tudo bem? Então, os vírus são micro-organismos, tá? Constituídos... Aí, a gente vai... Por favor, eu vou pedir para que vocês aprendam esses nomezinhos. Esse ácido nucleico que ele fala aí, a cápsula proteica, a cápsula é o envoltório dele e esse ácido nucleico vai estar aqui, ó, justamente no DNA e RNA. O que é o DNA? Ácido desoxirribonucleico, que é como se fosse o item genético dele, tudo bem? E o RNA? É o que copia a fita genética e vai passar essa informação lá para frente. Segundo ano, vocês só vão trabalhar isso. Vocês vão ver, ó, matéria maravilhosa, outro nível. E aí vocês vão aprender sobre DNA e RNA. Só pensa que o RNA é como se fosse o cara que trabalha para manter essa geração ali ativa, né, do DNA. E a gente vai ter um RNA comum e um RNA mensageiro. São os dois, tá? Mas aí vocês vão ver lá para frente. Esse ácido nucleico, tanto o DNA quanto o RNA, depende de como ele estiver, vai estar envolvida por um capsídeo, tá? Então, se vocês verem esse nome, capsídeo, é a cápsula do vírus, tá bom? Então, ali dentro do vírus tem a ordem genética. Quem protege ela dentro do vírus? É a proteína, tudo bem? Beleza? Alguns, tá? Alguns vírus, esses já um pouquinho mais complexos, né? Eles começaram a habitar o nosso ambiente e eles acabaram introduzindo para dentro deles alguns novos compostos, tá? Quais são eles? Lipídios, hidratos de carbono, tá? Então, são dois itens novos que eles acabaram consumindo, tudo bem? E acharam bom, e aí estão se mantendo vivo com esses componentes, tá? Então, tá aí o desenho do vírus, bonitinho. Esse é o principal? Não, tá? A gente tem aí várias estruturas, mas tem uma que eu gosto de falar um pouquinho mais, que é o bacteriófago, tá? A gente já vai falar sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre o tamanho do vírus, tá? Que é o segundo item. Os vírus, óbvio, né? São micro-organismos, tá? E por incrível que pareça, gente, os vírus são menores do que as bactérias, tá? As bactérias são de forma desorganizada, seu núcleo, mas elas apresentam ainda organela, né? Elas ainda, apesar de serem seres procariontes, elas são maiores do que os próprios vírus, tá? Beleza? Fechado? Então, o vírus é menorzinho do que uma bactéria, tá? Beleza? O tamanho dele é de 15 nanômetros a 150 nanômetros, tá? Os vírus são filtráveis, isso é, e infelizmente eles acabam ultrapassando essas camadas. Por exemplo, um vírus pode nos atingir. Só que vai depender do vírus, tá?
A gente vai ver o nome de algumas doenças causadas pelos vírus, vocês vão ver que cada um agiu de uma forma diferente. Aproveitando, vamos ver aqui um pouquinho, para ver se vocês não estão dormindo, né? Às vezes dá um soninho. Enzuleme, cadê? Tá aí, fiote? Ô, senhor, eu tenho uma dúvida. É isso aí. Peraí, vamos ver. Mari, fala. Pode falar. Só um pouquinho, tá, Enzo? Os vírus, ele só se aloja nas células? Não, a gente vai falar sobre, tá? Ele vai sobreviver melhor na célula, dentro da corrente sanguínea, dentro da corrente do ser humano. Tudo bem? Fechado? Mas não é só alojado lá dentro. Ele vai ter um período de vida fora da célula. Por exemplo, a grande discussão, Mari, para agora, para o Covid, é o fator de que ele é um vírus respiratório, né? De vias aéreas, que a gente chama. Então, nariz e boca, né? Bacana. Já ia passar agora, porque eu encostei a mão no nariz da boca. Quando eu falo dessas vias aéreas, eu estou falando que eu estou inalando, né? E aí ele vai para as vias do pulmão, tal, existe todo esse processo. Mas se eu pegar um outro vírus, vai ser via aérea? Não. Aí vai depender da característica do vírus. E o quando ele fica vivo? Por exemplo, espirrei, deixei aqui no corrimão, deixei lá o vírus. Quanto tempo esse vírus vai conseguir sobreviver aqui nesse metal, no papelão, no plástico, para não passar para outra pessoa? É isso mesmo. Eu não vou conseguir falar para você, Mari, um tempo de vida corretamente, tá? Porque eu vou estar mentindo. Tudo bem? Mas, por exemplo, o Covid em metais pode durar até 3 dias, alguns estudos demonstraram, tá? Então, você fala assim, é muito difícil que você não pegue um vírus. Qual que é a diferença? É se o seu corpo, o setor imunológico, vai estar propenso a combater ele. Tá bom? Beleza? Fechado? Beleza, Enzo Leme. Desculpe, querido, eu te interrompi, tá? Enzo, que doença que você acha que é causada por um vírus? Pera, alguma doença que eu acho que é causada pelo vírus? Causada por um vírus, isso. Calma. Tô calmo, cara. Tranquilo, tamo junto. Tipo, qualquer tipo de doença, tipo, se eu falar dengue, seria uma? Pronto, você acha que a dengue pode ser causada por um vírus, ok? Fica calmo, a gente vai vendo isso aí durante a semana. Maria Eduarda, nossa jogadora. Ah, quero só ver quarta-feira, viu, Maria Eduarda? Representando o voleibol aí, hein? Ah, meu Deus, já começou com esse chat. Cadê? Ah, senhor, teve uma matéria no jornal. Nossa, Maria Eduarda, você digitou tudo isso agora? Misericórdia, Jesus. Eu sou tão devagar. Deixa eu ver. Senhor, teve uma matéria no jornal falando que eles, o vírus do corona, já estavam nas águas perto dos países europeus em torno de um mês antes do primeiro caso nesses países. Então, gente, vamos lá. Presta atenção. Justamente por ele ser um ser que gosta, né, de se habituar, de se adaptar a lugares, e ele vai tentar sobreviver e modificar, justamente por causa disso é a dificuldade de eu pegar um vírus. É porque ele, geneticamente, ele se modifica. E aí, qual o problema dele? Quando ele entra no nosso organismo, ele domina a parte genética da célula. Entende? Então, ele vai entrar lá no núcleo da célula. E ele vai começar a afetar as células. Então, se nós não tivermos um setor de proteção, se os nossos leucócitos, se a nossa produção sanguínea não conseguir ali ajudar junto com o sistema imunológico a jogar para fora, o vírus ele domina o nosso corpo. Por isso, quando a gente pega uma virose, né, tão famosa, que o médico vai passar uma amoxicilina para você, ou uma Amox 500, né, é para você recompor essas células que estão desgastadas aí. E aí você perde muita hidratação, né? Então, eu cheguei a ouvir algo sobre a água. Eu preciso ver essa reportagem certinho para ver qual que é o fundamento dela, tá? O que acontece? Temporada de Covid. Pensa comigo que pegou no país, no mundo inteiro, né? Cada país, dentro da sua ciência, vai começar a estudar e vai falar um diagnóstico, um item que tem acontecido com o vírus. A gente precisa ver a fundo se os artigos que foram pronunciados, se eles estão de confiança. Por que eu estou falando isso, tá? Biologicamente, eu acredito que esteja na água? Sim.
tá? Eu, professor de biologia Jefferson, que tenho estudo graduado disso, acho que deva ter sim, tá? Só que vamos deixar para as autoridades publicarem, porque olha a OMS o que ela fez na semana retrasada. Os assintomáticos não vão passar nenhum sintoma para as outras pessoas. No outro dia já veio, não era isso que a gente devia ter falado. Imagina se a Organização Mundial da Saúde tem ali, né, batido um pouco cabeça de passar alguma coisa, você imagina eu. Então, assim, eu preciso ver. Se a OMS tá mais perdida que segue o tiroteio com isso aí, imagina. É complicado, porque assim, eu até entendo a dificuldade deles, porque todo mundo quer uma resposta para já. É muita gente morrendo, correto? Nós agora somos o centro, né? É como se fosse o epicentro. Aí eu vou falar para vocês, por dar aula manhã e tarde e preparar as aulas à noite, eu quase não tenho acompanhado as notícias, tá? Eu sei que é errado, gente, mas é a correria do dia a dia. Quando eu posso, eu acabo me atualizando para ver o que acontece, tá? Eu vou ver certinho isso, mas eu acredito sim que esteja assim, tá? É um vírus de muita fácil propagação, o que é difícil para nós, porque nós vamos ter que achar aí um medicamento muito próximo que vá combater, tá? Por exemplo, a gente teve H1N1, vocês já eram vivinhos já, o ano 2010. Vocês nasceram em 2004. Vocês lembram desse acontecimento do H1N1? Lembram ou não? Eu lembro da escola, inclusive. Então, na escola, a gente teve esse problema, tá? A gente teve o quê? Uma semana só de liberação, foi bem menos, né? H1N1, ela é mais perigosa para mim, em composição, do que o Covid, tá? Só que ela é mais acentuada, vamos colocar assim. Só que o Covid, qual é o problema dele? Gente, nós não temos algo para combatê-lo ainda, tá? E normalmente o vírus, ele se combate por algo muito próximo, tá? Não é que vai combater ele, às vezes, 100%. Mas nós precisamos produzir algo, tá? Fora que ninguém sabe direito como é que funciona. É meio complicado, tá? As informações é tudo novo, né? Então é muito complicado mesmo, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Eles passam através dos filtros de porcelana que possuem diminutos poros que retêm bactérias, tá? Então, assim, esses desgramadinhos dos vírus podem atravessar muitas bases, mas muitas bases mesmo, tá? Os menores vírus são geralmente esféricos e octaédricos. Oi, pode falar. Você está perguntando tipos de doenças que é transmitida por vírus. Eu acho que as doenças que são transmitidas por vírus é a maioria que tem vacina, não é? Pode chamar vacina. Será, a gente Mari? chama vacina porque são doenças por vírus, não é? Então vamos ver, tá? Tem relação sim. Não é só vírus, tá? Nós temos aí muita vacina para a bactéria também, tá bom? Professor, A gente já vai, gripe mesmo nós já vamos pode ser determinar considerada- o que é vírus e o que é bactéria. Oi, perdão, desculpa, gente, fala aí. Imagina, Perdão. a gripe mesmo pode ser considerada, não é? Isso. Essa é a única que eu já vou falar para vocês, tá? A AIDS, a gripe são consideradas vírus, tudo bem? Essas que são mais famosas não tem como esconder de vocês. Ebola, HIV, qualquer tipo de resfriado são ocasionados por vírus, tudo bem? E, infelizmente, nós não temos cura para nenhum deles, ok? O que nós temos? Coquetéis de remédios que são para tentar combatê-los, tudo bem? Ok? Aí nós temos classificações de vírus que vão ser pegos, mas passageiros. Nós temos classificações de vírus que vão ser pegos e vão ficar para uma vida toda, como é o caso do HIV. Mano, essa aula, se eu pudesse dar aula pra vocês até meio-dia, eu dava. Eu sei que vocês ficam cansados, mas é que esse tema é muito top, outro nível. Então dá para você, sabe, trabalhar vários tipos, tá bom? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, meu querido, com certeza. Tipo, quando a pessoa às vezes fica doente de alguns vírus, ela nem sempre precisa, tipo, tomar um remédio contra ela, né? Porque... É assim, ó. Quando nós temos, por exemplo, tá, Enzo? Vou falar assim. Eu vou falar uma coisa meio popular, que você já deve ter ouvido, tá? Não sei se eu já comentei isso em sala de aula. Seus avós estão bem, então, Enzo?
Vou só dar um exemplo só, mas é para exemplo, tá, Cacau? Então, assim, vovô e vovó tem que tomar a vacina da gripe todos os anos. Nós, professores, também, porque a gente trabalha com o público de aglomerações, né? Então, ali tem... Você classifica meio que para a população quem tem prioridade para se tomar a vacina da gripe. E aí, quantas vezes você já ouviu, Enzo, alguém falar assim, ai, eu tomei aquela vacina da gripe e fiquei muito pior. E aí é que eu peguei gripe. E aí, você já ouviu essa frase? Já ouvi, mas faz sentido também. Quem já ouviu essa frase? Eu fui tomar aquela porcaria daquela vacina e agora eu fui e fiquei doente. Mas é O que normal. vocês acham? Mas é normal. Já ouvi, senhor. Mas tecnicamente a vacina, ele é um vírus, não é? Só que ele é colocado em menos quantidade pra gente combater. Coisa linda. Eu não sei se vocês lembram disso também. Mas quando tem um slide, todos os slides, né? Eu amo meus slides. Um dos slides que eu passei... Oi, Nicole, fala de novo, amor, que eu não te ouvi. E a vacina produz anticorpos. Isso. Eita, meu Deus do céu. Olha, essa sala só Não, senhor, porque, nata, moleque. Porque, tipo assim, quando eu peguei a mononucleose, é um vírus, pelo que eu lembro. Sim. E, Sério, tipo, você pegou? Ah, peguei... é verdade. Você já tinha comentado comigo, eu acho. Eu peguei no final do ano passado, retrasado, no caso. Eu lembro. Aí, você tinha comentado mesmo comigo. Final do ano passado. Aí, só que eu demorei muito tempo pra ir pro hospital, né? Porque eu não gosto de ir pro hospital. Aí eles me internaram, só que, tipo, eles me deram, acho que, antibióticos, só uns negócios assim, e mandaram descansar. E acho que na tarde do outro dia eu melhorei. Então, tipo, não tinha... trataram como se fosse uma gripe mesmo, assim, mas... Aí, então, por isso que eu te perguntei se quando alguém tem um vírus, não tem que tomar uma coisa específica. É porque assim, ó, o que é complicado? Quando você toma a vacina, né? Por exemplo, a vacina da gripe, você tem que entender que como foi produzida essa vacina. Você pegou o vírus enfraquecido daquela gripe, ok? E você produziu um medicamento que vai gerar anticorpos em você. Então é óbvio que se você às vezes receber uma vacina, você está recebendo uma pequena dosagem da própria gripe. Ou melhor, diminuído. Uma porcentagem muito pequena, tá? Então pode ser que em você vá gerar um mal-estar, mas passageiro. Só que por quê? Porque na hora que o seu corpo começar a criar anticorpos dentro de você e vier o vírus realmente, o vírus não consegue entrar. Por quê? Porque você já tem um código genético de que aquilo ali te faz mal e que ele não vai entrar no teu organismo. O que o médico me falou, o médico, é que eles demoraram, acho que 1 dia e meio, porque eu fiquei 1 dia quase no hospital, aí eles me internaram de madrugada e eu saí no outro dia. Então, tipo, ele falou que eles demoraram, tipo, acho que foi 1 dia e meio, quase 2 dias pra descobrir o que era, porque eles não sabiam o que era. Não sabia o que era. Aí, então, tipo, ele me e falou... a maior complicação, principalmente da nossa saúde hoje em dia, Enzo, é a complexidade do que o vírus nos apresenta. Porque está passando as décadas e, infelizmente, e aí é uma notícia meio zoada, nem sei se é bom comentar isso com vocês, não sei se a gente vai pegar essa geração, mas é assim, ó, o remédio vem nessa linha, nessa faixa etária. A doença está vindo nessa, ó, crescendo. Por quê? A cada geração que passa, você está tendo novos casos de novos vírus, novas bactérias, novas doenças. Vai ter um momento que o índice de remédios não vai ser auxiliado com um tanto de doenças para você combater, tá? E justamente isso acontece, Enzo, por causa do comportamento do ser humano. Você se comporta de formas erradas, quanto a contágio, quanto a não... por exemplo, resfriado. Quem nunca trabalhou resfriado? Não é verdade? Quem nunca foi para a escola resfriado? Resfriado, tá? Porque vocês têm que entender a diferença de gripe, que mata, e resfriado, que ali é um item passageiro, de mal-estar do corpo, tem tudo isso, tá? Até nisso o vírus ele é diferente. Então, o corpo precisa criar anticorpos para isso. Pode falar. Porque eu achei engraçado porque eu não tava conseguindo criar anticorpo, né? Aí ele falou que ele me deu uns remédios lá pra enfraquecer o vírus, pra eu conseguir criar anticorpo e sarar. Porque senão eu não ia melhorar. Eu ainda tive
É um problema com o remédio lá que eu tive uma reação alérgica, aí eu tive outro problema, eu fiquei todo pintado, eu parecia a Pantera Cor-de-Rosa. Várias Mas pintinhas, enfim, né? é, Aparece. É manchas, na verdade, aparecem no corpo, né? é as Porque assim, manchas, ó, fica quando umas você manchas. pega um indicativo e aí você vai tomar esse remédio, aí é que a gente vai descobrir se é alérgico ou não àquele tipo de medicamento. Quando É ele porque eu nunca tentar tinha entrar na corrente tomado. sanguínea. Eu nunca tinha Ah, tomado. Ah, entendi. isso é. Eu sou o Pedro, tá? Você ficou falando que era isso aí. Pedro, perdão. É que eu tava falando com o Enzo e eu acabei falando o nome errado. Perdão, Pedro. Desculpa, tá, Fiote? Não, relaxa, assim. Só não quis te Tamo atrapalhar. junto. É nóis, gatão. É que aparece aqui pra mim só o nome, sabe? Eu não sei quem tá falando. Desculpa aí, perdão, Aham. tá? É nóis, tamo junto. Então, ó, só para vocês entenderem, tá? O vírus nunca vai vir com o mesmo formatinho. Eles apresentam diferentes formatos, tá? Então, essa organização deles vai ser diferente, tá bom? Então, os que são mais geralmente atribuídos a nós, principalmente seres humanos, são esses que vocês estão vendo aí na telinha, tudo bem? São os maiores habitualmente, tá? Existem os vírus como os bacteriófagos. Olha, isso aí é muito importante vocês grifarem, tá? Que a gente vai chamar eles de vírus bacterianos, tá bom? É que o nome dele é bacteriófagos, tá? Beleza? Normalmente, queridos, eles vão ter esse volume na cabeça deles e ali uma cauda um pouquinho mais espessa, tá? E parece, eu sempre brinco, parece um robozinho ele, né? Então tem ali a cabeça, a cauda e a estrutura que eles acabam se locomovendo, tudo bem? Esse é muito famoso também. Ele acaba agindo junto a uma bactéria, tudo bem? E a gente vai dar o nome de bacteriófagos. Ok. Vamos entender um pouquinho do metabolismo dele? Ou melhor, né? Do não metabolismo, tudo bem? O vírus ele não vai ter aquele metabolismo próprio, eu comentei com vocês no início da aula. Por quê? Ele só vai ter aquele tipo de célula hospedeira. Ou folgada, hein? Ele vai ter ali essas quantidades de reação através de uma multiplicação, da replicação que ele tiver, tá? Mas, infelizmente, a gente classifica o vírus como parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Então, eles entram na célula, eles acabam ficando na parte de dentro, principalmente na parte genética, eles gostam de fazer isso, e eles acabam modificando as estruturas da célula, tá? Então, esse é o ponto negativo quanto aos vírus, tudo bem? Ele chega para fazer bagunça, tá? A gente meio que considerava, no tempo da biologia, como pirata. Ele chegava. Boa, Maria Eduarda. Quem é pior, corona ou ebola? Se for como mortalidade, o ebola, tá? Se a gente falasse assim, ó, sabe como que eu faço o comparativo, gente? O coronavírus, ele nos assustou porque pegou na população mundial e nós não vivemos isso até hoje. Então, quando você não vive isso, você já ouviu a história da peste negra, da gripe espanhola? Nossa, você fica, nossa, que história, né? Que coisa. Mas você viver essa história é totalmente diferente, tá? Então, assim, assusta muito. Mas se eu falasse assim, ó, vamos pegar o ebola e passar para o mundo inteiro. Vamos pegar o corona e passar para o mundo inteiro. Claro, gente, não é preciso vocês concordarem comigo, tá? É o meu olhar quanto a isso. Eu acho que o ebola mataria muito mais rápido e mais fácil por ser um vírus mais forte, tá? O problema do Covid é o contágio. É muito fácil de contrair esse vírus, né? O fator de eu falar, gotículas, espaços, ambientes, tudo passa. É muito complicado. Então, acho assim que em nível de mortalidade seria o ebola, tá bom? Claro, isso é só uma opinião minha, os infectologistas são bem melhores do que eu para isso. Inclusive, vou passar um vídeo para vocês. Gente, mentira. É 11h57 já? É. Senhor Jesus da Pois glória. Não é mentira, não. Meu Deus, eu tinha um vídeo ainda, tinha um slide, eu não comecei nada, basicamente. Oh, Deus, e agora? É nessas horas que o senhor sente falta do presencial. Gente, que bosta. Oh, perdão, que coisa. Tá, deixa eu pensar aqui.
Ó, o Pro vai falar um pouquinho desse, tópico 5, eu já termino. Na quarta-feira, quando eu chegar, gente, eu tenho que terminar de falar do vírus, tá? E tem ainda 2 itens que eu não comentei que vai cair nas questões, tá bom? Então, última coisa, tá? Os vírus, como que ele vai funcionar, gente, aqui no caso da célula, tá? Então, ó, justamente por ele ter essa proteína viral, alguns receptores do plasma, né, da nossa membrana plasmática, ela vai acabar autorizando essa entrada. E aí, claro, se ela já tem esse código genético de que não é bom, ela vai tentar combater isso. Se não, o vírus vai se encapsular. Então, esse envelope viral dele vai acabar jogando ele para dentro. A membrana plasmática vai acabar liberando isso e ele vai acabar andando dentro do citosol, né? O citoplasma, como a gente fala, tá? A entrada viral ocorre por endocitose. É bom vocês gravarem essa palavrinha aqui que vai aparecer em uma das questões, tá? Beleza? Quando a membrana plasmática, após o reconhecimento da proteína do vírus, sofre uma invaginação. O que é isso, Pro? É essa entrada, tá? De forma com que ele vai entrar e vai criar um vácuo dentro dele. Então, no citoplasma, no citosol, ele vai acabar caminhando como se fosse esse vácuo, tá? Igual tá aí na figura, tudo bem? Beleza? E aí nós temos 2 tipos de entrada. A fusão, que é a membrana plasmática da célula hospedeira, que vai se fundir com esse envelope, e a translocação, tá? Que é quando ela se movimenta com o vírus no interior do citosol. Aí essa proteína vai ficar encapsulada, tudo bem? Então, só gravar que tem ali 2 processos, um de fusão e um de translocação. Tudo bem? Primeiro ano, me perdoem, eu acho que eu viajo quando eu falo desse tema, eu curto demais. Ainda faltou aqui uns Professor, mas uns passa 2 muito itens, rápido. tá? Eu juro que o Pro tentou, gente. Eu achei que não era tão rápido, tá? Me perdoem. Eu vou começar com um videozinho na quarta-feira. A gente faz o esporte normalzinho, tá? Venham, participem. Eu explico 10, 15 minutinhos de vírus, mais 10, 15 minutinhos da matéria da quarta-feira mesmo. E depois a gente vai para a gincana, beleza? Para nossa competiçãozinha. Fechou? Me perdoem aí, gente, que eu viajei. Achei que era cedo ainda, tá bom? Vocês são feras, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Ou se precisarem de alguma coisa, tá? Mandem para os monitores, pode pegar meu número, não tem problema nenhum. Nenhum professor é obrigado a falar, mandar mensagem. As meninas sabem que eu demoro um pouquinho, né? É normalmente no período da noite que eu consigo responder, mas eu respondo, tá bom? Então, ó, obrigado pela aula de hoje, vocês são muito feras, tá bom? Tamo Falou. junto. Tchau, um bom dia para vocês. Pra você também. Falou, Sorzeira. Tamo junto, hein? Falou, É senhor. nóis. Tchau, Seus senhor. lindos e lindas. Tchau, fiquem com Deus.